Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, meu nome é Maria Fernanda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que se ele falou com você, vai falar com eles também. Vamos falar hoje sobre submissão no chamado e sobre o que Deus espera de nós. A resposta que Deus ele quer de nós, eu vou falando logo aqui no início, é obediência. Então nós vamos falar sobre obediência, submissão e aceitação, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale o coração de cada um de vocês. Eu vou orar por cada um de vocês logo e em nome de Jesus eu oro. Senhor nosso Deus, eu oro para que pessoas venham ser transformadas, para que a nossa mente e o nosso coração venham estar ligado com o do Senhor. Que a nossa forma de pensar seja moldada pela Tua palavra, seja, Senhor Jesus Cristo, o nosso ser transformado pelo Teu Evangelho. Que eu, Maria Fernanda, possa, Senhor Jesus Cristo, levar não só em lábios, mas de todo o meu coração Teu Evangelho. Com amor, Senhor nosso Deus, com dedicação, com a paz, Pai, que excede todo entendimento humano, eu te peço, meu Deus, que chegou alguém aqui com dúvidas, essas dúvidas venham ser postas por terra, colocadas por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas vão se sentir fortes agora. Pai, eu oro para que essas pessoas se sintam fortes na presença do Senhor, para que o medo, Pai, não venha fazer com que elas parem, mas que elas continuem no propósito do Senhor, que é a submissão, a aceitação do chamado, Senhor nosso Deus, e obediência à Tua vontade, ó Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro para que eu não seja inteligente aos meus olhos, mas que a inteligência do céu tome conta de cada um de nós agora, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Senhor nosso Deus e Pai, desconstruir pensamentos errados e reconstruir, Pai, aquilo que o Senhor já tinha firmado, Senhor nosso Deus, uma vez vai firmar novamente as Tuas palavras em nosso coração. Em nome de Jesus, obrigada. Muito obrigada, Paizinho, Tu és lindo, Tu és perfeito. Abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, o texto principal que eu quero deixar para nós, ele vai se encontrar lá em 1 Samuel 15, e eu vou ler a partir do versículo 22, né? Vou começar. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando é que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando eu li essa passagem, eu fui buscar saber o que era obstinação. E obstinação quer dizer quando uma pessoa que está presa no seu próprio entendimento. Ela não muda de ideia de nenhuma forma. Sabe aquela pessoa que você encontra assim, ei, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, dessa forma. É uma pessoa que está tão apegada ao seu próprio querer, aos seus próprios pensamentos, que ela não permite ser moldada. Então, aqui o que a gente encontra em Saul, né, é que ele, no lugar de fazer a vontade de Deus, ele fez a vontade dele mesmo. Ele fez o que achou que era melhor aos seus olhos, sabe? Deus disse assim, mata tudo, não deixa nada, não traz nada, nada. Ele vai e fala assim, passa o fio da espada em tudo, em todos. Por quê? Porque Deus estava, né, ele fala que estava castigando aquelas pessoas pelo que elas tinham feito com Israel antes. Então, a partir do momento em que Saul, ele tinha uma palavra, passar o fio da espada em todas as coisas, todas as pessoas não deixassem ninguém vivo. E o que foi que ele fez? Ele deixou o rei de lá vivo. E ele pegou os melhores carneiros e tudo, os melhores animais que estavam bem saudáveis, novos, né? Porque naquela época, com a ideia de, tipo, vou sacrificar ao Deus de Israel, mas não foi isso que Deus pediu. Quantas das vezes a gente se encontra com a mente obstinada, sabe? A gente diz assim, Deus fala, entrega
tanto, por exemplo, sobre dízimos e ofertas. Entrega tanto. Vocês assim, não, mas se eu entregar tanto, vai faltar tal coisa. Então Deus está falando assim, eu não sou o Deus que provê. Tem uma palavra. Gente, quando tem uma palavra sobre a nossa cabeça, isso eu estou aprendendo com muitas provações também, porque para ter um caráter igual ao de Jesus Cristo é necessário uma vida toda para poder aprender dele. E a gente começa a notar isso, sabe? Deus, ele tem uma palavra, mas Deus, eu só tenho 5 reais. Como é que eu vou dar só 5 reais de oferta em minha família? Deus tem uma palavra. Deus não é um Deus irresponsável. Pode ter certeza. Mas Fernanda seria muito irresponsabilidade, mas foi uma palavra dele, foi ele quem falou para você, não foi o seu achismo. Eu tenho 5 reais, eu tenho que dar. Não, busca o Senhor. E ele vai falar o que é certo ou não a fazer. E ele já tinha decretado algo sobre a vida daquelas pessoas, sobre o que aconteceria com aquelas pessoas. E Saul desobedeceu. E aqui no versículo 24 ele vai falar porque ele desobedeceu a Deus, o que é uma coisa muito grave. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Você tem noção do quanto isso é doloroso? Ele disse que desobedeceu a Deus porque ele deu mais ouvido para o que as pessoas estavam a falar. Ele pensou mais no que as outras pessoas iriam dizer do que naquilo que Deus pediu para ele. No versículo 23, volto novamente, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Sabe quem foi um rebelde que se rebelou contra Deus e que enganou terça parte dos anjos? Esse foi Satanás. Toda vez que nós nos rebelamos contra a vontade de Deus, poxa vida, você tem um líder espiritual. E quantas vezes eu me encontro questionando, muitas vezes, mas Deus, isso aqui não é correto. Mas Deus me lembra disso. Ele me lembra, ei, olha a rebelião. Você tem que obedecer. Um dia você pode ser líder de alguém e você queria o quê? Que as pessoas acreditassem que Deus falou algo sobre a sua vida. Então, assim, Deus falou algo sobre a minha vida para falar com vocês, para fazer uma peça de teatro. A minha pastora, por exemplo, ela chegou para mim e pediu para fazer uma peça. Irmão, só a graça ali para fazer uma peça e tudo, mas foi algo que ela me pediu. Então, se Deus colocou isso no coração dela, eu tenho que cumprir, porque se foi uma palavra do Senhor, Ele vai me ajudar a cumprir ela. E muitas das vezes a gente se encontra preso nisso. Eu já me encontrei no começo da minha fé muito presa em alguns pensamentos errados. Por a ideia de que uma pessoa que nasce mulher e ela sentisse desejo por o mesmo sexo, né? Ela era... Porque isso era Deus que colocava no coração dela. Então a gente não tinha que ficar questionando. Até que quando eu me converti, eu cheguei para Deus e disse, olha, eu penso dessa forma. Eu acho que o Senhor permite, que é o Senhor que coloca isso no coração. Deus me deu uma passagem, no qual é até Paulo que fala, né, sobre aqueles que não herdam o reino dos céus. E um deles foi o homossexualismo. E isso na nossa concepção. Assim como, gente, idolatras não vão herdar o reino dos céus. Assim como os prostitutos também não, os feiticeiros também não. Então a gente vê aqui que a rebelião é um pecado de feitiçaria. Quando você se rebela contra a vontade de Deus, toda vez que Deus fala assim, vai abraçar fulano, você, não, vou abraçar fulano. Ou quando seu líder fala, assim é melhor, vamos fazer dessa forma. E você fica, não, menina, tá vendo o que o líder tá dizendo? Então isso é um pecado de rebelião. Isso é o pecado que fez Lúcifer cair, rebelião. E a gente já sabe que isso aí vem dele, né? E a obstinação é como a idolatria. Os idolatras não herdarão o reino dos céus. Aquelas pessoas que estão apegadas aos seus próprios pensamentos. E um certo pensamento que não deixa o Senhor moldar é uma pessoa idolatra. Ela idolatra a si mesma, ela idolatra aquela ideia. Ela não deixa ser mudada a mente dela. Romanos 12, a partir do versículo 1.
do qual o subtítulo diz A Nova Vida. Que legal. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Não se conformeis com este século. A gente vê ideias muito deturpadas chegando dentro da igreja. Muitas das vezes eu encontro pessoas, até mesmo eu, quantas das vezes eu ouço certas coisas, eu fico, não, mas isso aqui não é desse jeito. Aí quando eu vou ver, eu disse, meu Deus, é um pensamento tão mundano. Por quê? A partir do momento em que uma pessoa, ela ouve uma palavra assim, mulheres, submetam seus esposos, esposo, amem as suas mulheres, assim como Cristo fez, e tudo usando minhas palavras, assim como Cristo deu a vida pela igreja, dê a vida pela sua esposa. Então a gente vê que tem um amor que se entrega e uma submissão a esse amor. Uma pessoa que é submissa a Cristo é uma pessoa que, se você é submissa a esposa, mulheres aqui, se você é submissa a Jesus, você ama Jesus, o seu esposo é submisso a Cristo e a vontade que Deus tem sobre a vida, a palavra de Deus sobre a vida do teu esposo assim, amor, Deus chegou pra mim e falou pra gente pra tal lugar. E você vai ficar, ai, não porque ele é o, sei lá, porque ele se acha, porque a gente tem que ter direitos iguais. E, irmão, isso aí é um pensamento diabólico, né? Mas isso é uma questão para outro vídeo. A gente pode falar sobre conceitos feministas que entraram dentro da igreja e que causam isso dentro de você, sabia? A partir do momento que você não consegue receber essa palavra de submissão, você não entendeu qual é a submissão bíblica. A Bíblia, ela não é nem machista, ela não é nem feminista. Tá entendendo? Ela não tá aqui para enaltecer uma mulher, ela tá aqui para enaltecer a Cristo. Também não tá para enaltecer um homem, ela tá para enaltecer o Deus vivo e poderoso. Mas o que eu quero falar é que é isso que o mundo prega, né? É isso que o mundo quer colocar na nossa mente de qualquer forma. Por isso que tem mulheres que preferem cuidar, né, dos seus cachorrinhos do que ter filhos. E tem tanta gente querendo ter filhos e não podem, né? Mas eu tenho certeza no Deus que abre madre. É só você orar, perseverar e estar debaixo da vontade do Senhor, sabe? Que isso não seja também fazer disso o centro da sua vida. Não, o centro da sua vida é Jesus. Você vai ter filhos para o reino. Você vai casar em prol do reino. Tudo que você fizer, que é com mais que bebais, tudo façais para a glória de Deus. Mas o que a gente vê ali? Não se conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. É além da palavra metanoia, né? É uma forma que você tem de pensar, agora você vai esvaziar sua mente daquelas ideias erradas e você vai preencher aquele lugar. Porque se você não preencher a casa, ela só vai ficar limpa. Aí vem o quê? Mais 7 demônios para ir lá, para atormentar a tua vida. Então você tem que preencher isso com as palavras do Senhor. Não, eu acreditava que eu era uma mulher fraca, que eu nunca consigo nada na minha vida. Mentira de Satanás. Ele é que não consegue nada. Então, qual é a verdade do Evangelho? Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu acho tão lindo porque coloca isso, mais que vencedora em Cristo Jesus, porque ele já venceu, ele é poderoso. Você não pode nada, mas ele pode tudo. E você, com ele, pode todas as coisas junto dele. E você vai assim, né? Pela renovação da vossa mente. Eu achei muito interessante isso, porque para você construir algo, para você construir, você vai ter que desconstruir primeiro. Para você reconstruir coisas boas, para você construir coisas boas com um alicerce perfeito, você vai ter que desconstruir. Muitas vezes você vai ter que mandar demolir essa casa. Olha, gente, eu tô falando no modo literal, não tô falando no modo espiritual. Você vai ter que mandar demolir. Você vai precisar demolir essa casa, porque ela foi feita no alicerce errado, ela foi feita no alicerce de areia. Então, ela vai cair por causa da tempestade. Deixa, não tenta construir da mesma forma que você construiu antes, porque, gente, a gente tem que aprender com os nossos erros. E é isso que o Senhor está me ensinando. Por exemplo, aqui agora, eu estou sendo provada nesse momento de vídeo, porque tem vários, vocês vão notar aqui vários cortes do vídeo, porque eu não fiz uma limpeza no meu celular.
Então, é porque eu descobri que eu sou muito apegada aos meus vídeos e às minhas fotos. É uma coisa que eu tenho que me desapegar mais. Acabei excluindo bastante coisa que, sabe, se eu tivesse ali sentada e não quisesse tanto fazer esse vídeo, eu não teria excluído. Mas muitas das vezes a gente precisa fazer isso, sabe? A gente precisa desgarrar desses pensamentos, a gente precisa desgarrar dessas coisas. Porque senão as coisas novas, elas não vão se firmar na nossa cabeça. E a gente só vai firmar coisas boas em nossa cabeça substituindo, tirando pensamentos negativos, colocando pensamentos positivos. Como com a palavra de Deus, tem muitas palavras positivas aqui, né? E isso em várias outras questões. Então, a renovação da vossa mente, metanoia, a nova forma de pensar. Deus fala bastante sobre isso no Novo Testamento, sobre uma forma nova de se pensar, porque é uma nova vida. O seu velho eu morre e agora você vai formar coisas novas. Eu sei, mas, Fernanda, eu já me batizei. Eu falo em línguas, fui batizada no Espírito Santo, só que eu ainda tenho muitos pensamentos antigos. Irmãos, isso acontece verdadeiramente porque é um processo. Tem dores da sua vida, você estava tão enraizada naquele lugar para que desprender dói. Então, só permita-se desprender desse lugar, assim como eu estou passando por esse processo também. E eu posso falar com autonomia que é difícil, mas não é impossível, nada é impossível para o Senhor. Das nossas... Bem interessante aqui é quando ele fala assim, ó: transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a vontade de Deus. Sabe, gente, a gente acha que viver na vontade de Deus vai ser só bonança. Mas como é que um amor... Eu vi a menina postando, né, um Reels e do Instagram, e ela falou assim, né, ela fez um vídeo e ela falou assim: mas Deus, como pode o amor sangrar tanto, fazer doer tanto, né? Aí mostra Jesus sofrendo na cruz, a imagem. Então, só um amor, só o verdadeiro amor pode fazer doer tanto. Então, porque o amor também é sacrifício. O amor é sacrificial. Da gente também, gente. A gente vai ter que renunciar muitas das vezes. Claro que não vai ser da mesma forma que Jesus Cristo. Ninguém aqui é Jesus. Mas a gente tem o Espírito de Jesus habitando em nós. E a partir desse momento a gente vai querer negar a nossa carne. Lembra em Gálatas? Porque a vontade da carne é contra a vontade do Espírito. E elas duas lutam entre si. Entende? Então, é melhor você seguir o conselho do Espírito, que vai fazer bem pra você. Que pode não estar te fazendo confortável agora, porque a vontade de Deus, ela não é pra ser confortável, porque a gente tem uma carne, né, pecaminosa. Mas eu chamei de isso, pra gente ser moldado. Quando a pessoa ela vai ser moldada, ela vai ter que ser amassada para poder formar um vaso muito bonito, para fazer uma escultura muito bonita. Então ela vai ter que ser amassada, ela vai ter que ser moldada, para que assim seja mais parecida com o Senhor Jesus Cristo, que esse é o objetivo final do Senhor. Aqui em Provérbios 3, 5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Não confie em si mesmo. Irmão, o coração do homem é enganoso. Tá aqui, eu vou falar novamente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes, não confie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o coração do homem foi contaminado. Então as ideias que ele vai ter é um pouco distorcida. É por isso que precisa se moldar. É preciso se submeter. É por isso que precisa aceitar o chamado do Senhor para sua vida. E eu vou finalizar falando o que o Jesus falou para os seus discípulos. Finalizar aqui com Jesus falando lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Uau! Tome a sua cruz e siga-me. Quem foi que fez isso? A maior referência da nossa vida é Jesus Cristo. Irmão, é difícil desgarrar. É muito difícil porque você já estava enraizado nas coisas aqui. Porque você deu mais atenção. Mas quando você começa a desgarrar, você começa a perceber que verdadeiramente é boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. É melhor. Você pode perceber que todas as vezes que Deus disse não e você aceitou o não de Deus, quando foi no futuro você viu um grande livramento do Senhor.
Mas todas as vezes que você desobedeceu, você ficou frustrado e ancorado. E Deus, ele não quer isso para você. Deus, ele quer cuidar do seu coração. Deus, ele pede obediência. Sim, obediência porque ele é digno digno de que a gente se submeta a ele. E a submissão e a obediência, elas são palavras que têm um significado muito parecido. E mesmo que você ache que a submissão é uma coisa muito áspera, a submissão bíblica, ela é liberdade. A submissão a Deus é como se você ficasse desprendido de tudo aquilo que te prende nesse mundo. Sabe, a boa, perfeita e vontade agradável do Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, ela é para proteger você. O tempo todo é para te proteger. Para te proteger do quê? Lembra de Saul? Proteger Saul. Você perdeu um reinado por causa de uma desobediência, porque você estava idolatrando o seu próprio pensamento. Você perdeu. Você vê a consequência da desobediência, é muito ruim. Outras pessoas que decidiram não seguir a vontade do Senhor e como estão agora. Mas a gente viu alguém que obedeceu ao Senhor e que Deus deu um reinado para ela. E ela obedeceu, e essa pessoa obedeceu até o fim. Hoje ela reina para sempre. Jesus Cristo. Que a gente venha aprender mais com Jesus sobre submissão, sobre a aceitação do chamado. Para aceitar o chamado de Jesus, a gente vai ter que obedecer a Ele, tudo se encaixa nisso. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada um de vocês. O vídeo ficou bem comprido, mas eu espero que... Eu tenho certeza que ele vai edificar a sua vida, assim como ele edificou a minha agora, já me provando nesse momento. Eu tenho que dar uma olhadinha no meu celular mesmo. Então, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém.